Em silêncio, sem escândalos, sem revolta, milhões de pessoas ao redor do mundo estão tomando uma decisão cada vez mais comum: não seguir religião alguma. Elas não gritam, não pregam, não tentam convencer ninguém. Apenas se afastam. Algumas ainda acreditam em Deus, outras já não sabem. Mas todas compartilham um sentimento que ecoa na alma: a religião já não me representa. Hoje, na Divina Jornada, vamos mergulhar nesse fenômeno silencioso. Vamos entender o que leva tantas pessoas a deixarem as religiões e o que isso diz sobre a fé, o mundo moderno e sobre nós mesmos. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você seja alguém assim. Nos últimos anos, o número de pessoas que se declaram sem religião tem crescido de forma constante e silenciosa. Esse grupo inclui desde quem se afastou de uma igreja após uma decepção, até quem nunca se sentiu parte de nenhuma tradição. Alguns mantêm a fé, outros a perderam, e há ainda quem esteja apenas repensando tudo. No Brasil, esse fenômeno já se tornou visível. Nos anos 90, os sem religião representavam pouco mais de 1% da população. Hoje, já são mais de 10%. E esse número não para de crescer, especialmente entre os mais jovens. Nos Estados Unidos e na Europa, o quadro é ainda mais expressivo. Em países como a Suécia e a República Tcheca, mais da metade da população se declara sem filiação religiosa. Entre os jovens americanos, cerca de 30% não seguem nenhuma religião. E o mais curioso é que esse movimento não se trata de uma rejeição total à espiritualidade. Muitos ainda acreditam em Deus, oram, meditam, buscam respostas, mas fora das instituições religiosas tradicionais. É como se houvesse um desejo de reconectar com o sagrado, mas sem as estruturas, os rótulos ou as obrigações impostas. E tudo isso acontece sem alarde, sem líderes, sem manifestos, sem uma doutrina organizada. É um fenômeno silencioso, mas profundamente simbólico. Uma resposta coletiva, ainda que individual, a algo que para muitos não faz mais sentido. É um movimento que levanta uma pergunta desconfortável. Será que as religiões estão falhando em oferecer aquilo que o coração humano mais busca? As razões são muitas, e embora cada história seja única, há padrões que se repetem em diferentes partes do mundo. Veremos algumas a seguir. Ao longo das últimas décadas, diversas religiões enfrentaram crises internas, escândalos financeiros, abusos sexuais encobertos, líderes que pregam humildade e vivem como reis. Isso tudo gerou uma ferida profunda. Muita gente passou a enxergar as instituições religiosas não como refúgio espiritual, mas como estruturas humanas, falhas, corrompidas e até perigosas. E quando a confiança se quebra, reconstruí-la é um desafio quase sagrado. Quantas pessoas já ouviram frases como: "Você está em pecado. Se não seguir nossa doutrina, você será condenado. Deus não ama quem vive assim." Para muitos, a experiência religiosa se tornou uma prisão, um ambiente de constante culpa e vigilância. O amor, que deveria ser o centro da fé, foi sufocado por regras, punições e exclusão. Esse tipo de abordagem afasta, machuca e, muitas vezes, faz a pessoa acreditar que Deus é como a instituição que a feriu. Em contrapartida, cresce o número de pessoas que querem viver uma espiritualidade mais livre, mais autêntica e menos institucionalizada. Elas não querem intermediários. Querem sentir Deus na caminhada do dia a dia, na natureza, no silêncio, nas pequenas ações. Querem orar com o coração, não com fórmulas decoradas. Querem refletir, questionar, aprender, sem medo de serem consideradas rebeldes. Para essas pessoas, fé não é seguir um molde, é buscar um sentido. A ciência avançou,
A tecnologia evoluiu e o acesso à informação nunca foi tão amplo. Hoje, qualquer jovem com um celular na mão pode pesquisar sobre outras religiões, filosofias, cosmologia, neurociência, arqueologia bíblica. E muitas vezes, as respostas oferecidas pelas religiões não acompanham essas transformações. O choque entre um discurso religioso engessado e o pensamento crítico acaba gerando ruptura, ou, no mínimo, uma dúvida desconfortável. Antigamente, o que se aprendia sobre Deus vinha da família ou de uma igreja local. Hoje, no TikTok, no YouTube, no Instagram, existe uma infinidade de vozes, experiências, reflexões. Pessoas compartilham seus traumas com a religião. Outros contam como redescobriram a fé fora das instituições. E isso cria uma espécie de despertar coletivo, onde muitos começam a perceber que não estão sozinhos em suas dúvidas. Alguns simplesmente não encontraram em sua religião aquilo que procuravam. Frequentaram cultos, missas, reuniões, foram fiéis, cumpriram rituais, deram dízimos, serviram, mas no fundo continuaram vazios. E chega um momento em que o cansaço fala mais alto. Não se trata de revolta, é só exaustão. No fim das contas, cada pessoa tem sua jornada. Mas todas essas razões apontam para uma crise que não é apenas institucional, é existencial. As pessoas não estão abandonando Deus, estão tentando encontrá-lo fora da bagunça que muitas religiões se tornaram. Mas afinal, é possível ter fé sem religião? É possível manter a conexão com o divino sem frequentar um templo, sem seguir doutrinas, sem obedecer a líderes? Essa pergunta provoca desconforto em alguns e alívio em outros. Mas a verdade é que a fé sempre foi maior do que qualquer instituição. Desde os tempos antigos, pessoas encontraram Deus nos lugares mais improváveis. Moisés ouviu a voz divina em uma sarça ardente, longe do Egito e do templo. Elias reconheceu a presença de Deus no silêncio suave de uma caverna. João Batista pregava no deserto, sem altar, sem púlpito, sem ornamentos. E Jesus andava com os rejeitados, curava aos sábados, confrontava os religiosos e dizia: "Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei." Ou seja, a presença divina não está limitada a paredes de pedra. Está no encontro, na busca sincera, na entrega verdadeira. Muita gente está descobrindo que pode caminhar com Deus de maneira íntima, pessoal, livre, sem seguir um modelo pronto, sem repetir fórmulas decoradas, sem carregar o peso de dogmas que mais aprisionam do que libertam. É a espiritualidade que nasce do cotidiano, na contemplação do céu, na prática da compaixão, na escuta atenta, na dúvida sincera. É o tipo de fé que não precisa se provar, porque é vivida. Mas atenção, isso não significa que todas as religiões são ruins ou desnecessárias. Muitas delas são fonte de luz, apoio, transformação e comunidade. A questão não é destruir as instituições religiosas. É reconhecer que elas não são o único caminho. E que Deus, se é mesmo infinito, não cabe numa única estrutura, doutrina ou tradição. Talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido abandonar a religião, mas sim abandonar o propósito da fé. Fé que cura, fé que acolhe, fé que inspira, fé que liberta, seja dentro de um templo ou fora dele. O crescimento do número de pessoas sem religião não é um ataque à fé. É um grito silencioso por algo mais verdadeiro, mais puro, mais conectado com a essência. Não estamos diante de um povo rebelde, frio ou perdido. Estamos diante de milhões de pessoas que ainda sentem sede, mas não aceitam mais beber de fontes secas. Talvez elas não saibam como orar, mas continuam conversando com o céu. Talvez não conheçam os versículos de cor, mas vivem com ética, amor e empatia. Talvez não tenham uma religião, mas carregam em si o sagrado, mesmo sem nomeá-lo. E isso diz muito sobre o que estamos vivendo. A espiritualidade está mudando.
Está deixando os altares de mármore para habitar o coração de quem caminha em silêncio, mas com verdade. É uma fé que se reconstrói fora dos moldes, que se reconecta com a liberdade, que questiona sem deixar de buscar. E talvez seja a hora de todos nós, com ou sem religião, pararmos para refletir. Que tipo de fé estamos cultivando? Que imagem de Deus estamos apresentando ao mundo? Estamos aproximando as pessoas do amor divino ou afastando com regras e julgamentos? Talvez esse silêncio diga mais sobre o que a fé deveria ser do que 1000 sermões em alto e bom som. Porque no fim, não importa o nome da sua religião. Se ela não te torna mais compassivo, mais humilde, mais humano, então talvez você esteja apenas praticando rituais e tenha se esquecido do próprio Deus. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que talvez esteja vivendo esse processo em silêncio. Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos ouvir a sua história. E se você ainda acredita que fé e espiritualidade merecem ser discutidas com profundidade, se inscreva no canal e ative o sininho, pois a jornada continua.